many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times? Boa noite a todos. Que legal no feriado ver a igreja cheia assim. Eu pensei que no feriado ia ter bem menos pessoas, mas que legal que estamos aqui nessa noite para esse culto especial onde damos sequência à nossa série e temos como tema específico de hoje o tema da bateria descarregada pela ansiedade. Nós viemos numa sequência aonde a gente começou então explicando essa questão do tanque, de como isso funciona na nossa vida, de estar com o tanque cheio, com o tanque vazio, e nessa sequência falamos de algo que é um grande inimigo do tanque, que é a agenda sobrecarregada. E hoje, de forma especial, nós queremos falar de um outro aspecto que aqui a gente pegou um pouco dessa imagem, não de esvaziar o tanque em si, mas do perigo e de como existe esse sentimento tão presente no nosso dia a dia da ansiedade e como ele de fato descarrega a nossa bateria. Quem aqui gosta da bateria descarregada? A bateria descarregada é ruim, principalmente quando nós estamos naquelas áreas onde o celular sai do sinal, volta ao sinal, sai o sinal, volta o sinal, e a gente vê que está comendo a bateria e vai ficando preocupado que vai acabar daqui a pouco. Eu tenho um celular que eu comprei há 1 ano e estragou o conector da bateria. O meu celular virou piada de todo mundo, porque o meu celular ele não carrega mais na tomada. Eu tive que comprar aqueles grampos assim para prender na parede, e daí de noite eu tenho que equilibrar assim, porque é um negócio de equilibrar. E eu equilibro a bateria naquele grampo, e às vezes eu acordo de manhã e eu boto assim, ligo o celular, 1% de bateria. Ele de noite saiu do lugar e eu não percebi, a bateria seguia descarregada. Mas a bateria descarregada na nossa vida, ela tem, parece que uma grande ligação com o tema da ansiedade. E eu queria convidar você para a gente começar dando uma olhada no texto que está não está passando aqui, manda aí do fundo aí mesmo, Bel. Vamos dar uma olhada no texto que está em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã,
pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Na saudação já foi lido o texto de Lucas 12, que é o paralelo desse texto, aonde de fato ali Jesus, o evangelista Lucas, ele dá um destaque para quando Jesus diz: a gente vive tão preocupado, mas a grande verdade é que se você quiser acrescentar 1 hora na sua vida, você não consegue. Não está sob o teu controle fazer algo assim. Nesse texto, Jesus, ele vai ainda assim, o evangelista Mateus, ele trata daquilo que Jesus faz, essa ligação forte com algumas preocupações naturais de todos os tempos. Não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir. Olhem para a criação, olhem para como na criação Deus mostra o seu cuidado das mais diferentes formas, com lírios do campo que não trabalham e simplesmente são mais bonitos que muitas roupas, que muito jeito de se vestir, pela beleza que ele experimenta do que Deus é capaz de fazer com ele. Então Jesus começa esse texto aqui falando sobre as preocupações da vida, e ansiedade tem tudo a ver com preocupação. Jesus dá o segredo de dizer que o que vocês devem buscar, a preocupação central da vida de vocês, é o reino de Deus e a sua justiça, porque quando o reino de Deus e a sua justiça fazem parte daquilo que enche o teu tanque, as outras coisas serão acrescentadas. E quando a gente olha então para essa questão da ansiedade, a gente já fica ansioso só de ouvir essa palavra às vezes. Eu estava brincando com alguns, eu estava dizendo, eu já estou ansioso para falar sobre ansiedade. E todo mundo entende essa palavra ansiedade, seja pelo jeito que o marido fica batendo o pé quando a esposa está para sair e está no 13º vestido, ainda não decidiu qual vai usar. Seja a mulher quando está falando e o marido está assim na frente da TV, e ela começa a bater aquele pezinho e a gente lembra, a ansiedade é mais ou menos aquilo ali. Mas a ansiedade é uma doença conhecida como o mal do século. Ela não é bem uma doença, mas logo nós vamos entender um pouco. Mas ela recebeu esse nome de ser a ansiedade é o mal do século. E como sempre as pesquisas e as estatísticas que nós temos são norte-americanas, a gente não tem muito assim o número exato no Brasil, mas nos Estados Unidos 80% da população declara que sofre desse mal da ansiedade. E no Brasil se diz que mais ou menos 1/4 dos brasileiros sofre com esse mal. Eu creio que o número ainda é maior do que as pesquisas dizem, mas isso é pesquisa. E também essa sensação de ansiedade, ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social, ela não escolhe etnias, ela não escolhe gerações. Ao longo dos tempos, todas as pessoas, crianças, adultos, idosos, todos experimentaram um pouco daquilo que de fato é ansiedade. Existem formas diferentes de ansiedade, mas todos entendem, todos passam, e todas as pessoas que estão vivas em algum momento vão entender essa sensação de ansiedade. O tema tem mais de 300 mil livros e mais de 100 mil artigos médicos escritos sobre ele, porque é um tema que de fato está muito presente na realidade das pessoas e se torna uma pesquisa médica. Se você vai pensar, existe aproximadamente chegando a 500 mil de artigos, publicações, pessoas que estudam, escrevem e tentam explicar um pouco desse assunto. Mas vamos dar uma olhada aqui, porque a palavra ansiedade quer dizer... Ansiedade é uma palavra que no grego, ela tem um significado aproximado com aquilo que nós entendemos por estrangulamento. O que é o estrangulamento? É aquela sensação que vai sufocando, que vai roubando o ar, que vai tirando as forças, vai tirando o fôlego. E a palavra no original do grego, na linguagem quando Jesus escreve, quando os outros textos do Novo Testamento está falando sobre essa palavra, não andeis ansiosos, eles estão entendendo essa palavra como uma palavra conhecida do seu tempo, de uma palavra que tinha um significado próximo a estrangulamento. E você já sentiu ansiedade? Não é uma espécie de estrangulamento que dá, que parece que a gente vai perdendo o ar, que vai perdendo as forças, que vai se
ficando de fato estrangulados diante da força que ela tem, porque de fato a ansiedade é esse sentimento que ela rouba forças, ela estrangula, ela nos enfraquece, ela de fato descarrega a nossa bateria. A ansiedade pega a nossa energia e aos poucos vai descarregando, vai tirando essa força e vai nos levando para baixo. E o que é ansiedade? Definindo no dicionário, ansiedade, o dicionário diz mais ou menos assim: ansiedade é uma pessoa que vive num desconforto emocional pensando no futuro. Ou seja, a ansiedade é aquele sentimento no presente que nos deixa aflitos com o amanhã. É o sentimento de agora que dá uma tremenda preocupação, que nos desgasta e que tira as nossas forças com coisas que a gente imagina que um dia pode acontecer. Esse é o sentimento da ansiedade, um sentimento que tira o conforto do presente com problemas que poderemos ter no futuro. E se nós vamos olhar, muita gente pesquisando, também teve esse material bem interessante aqui, que foi publicado na revista Super Interessante. Quem organizou toda a reportagem foi essa escritora chamada Karin Rueck, e várias informações que eu peguei foi dessa pesquisa dela, onde a Super Interessante discorreu sobre o tema da ansiedade num nível global, de como ele é percebido em faculdades, de como ele é percebido no meio médico, de como esse tema ao longo da história ele foi se tornando presente na vida das pessoas. E entre as coisas que a medicina vai dizer, tem uma definição bem interessante que diz assim: a ansiedade, ela está com o sistema nervoso central na parte do nosso mecanismo de defesa, que é aquela área onde analisa o mundo à procura de ameaças, registra perigos, armazena riscos para o futuro. Ou seja, ela age numa parte do nosso cérebro muito próxima do medo, que é a parte que organiza e percebe aonde existem riscos, aonde existem ameaças, aonde que futuramente a gente vê um problema acontecer agora. Ela age numa área do nosso cérebro que meio que cria um arquivo para nos dizer que quando alguma situação parecida no futuro vem diante de nós, esse arquivo nos lembra: essa situação é perigosa. Então a ansiedade, ela age numa parte do cérebro muito próxima do medo. Mas qual é a diferença então entre ansiedade e medo? A ansiedade, ela é um sentimento, uma força que nos desgasta, com uma preocupação, com uma excitação emocional ligada a algo que ainda está distante. E o medo é quando está perto. É aquela sensação, quem já foi na zona rural e abre a porteira e fica naquela ansiedade: pode ter um cachorro aqui. De repente o cachorro vem correndo. Aí já não é mais ansiedade, aí é o medo, que você tem que correr mesmo, senão o cachorro pega. Quem já não passou por essa situação? Enquanto está abrindo o portão, a gente poderia dizer: ali é ansiedade, será que tem, será que não tem? É uma preocupação com algo que a gente não sabe. E o medo é quando essa preocupação virou real e está bem perto. Essa é a diferença básica entre esses dois sentimentos. E a ansiedade, ela nos desgasta. E eu achei interessante uma definição de uma escritora muito conhecida no meio cristão, chamada Corrie ten Boom, que o nome dela ali é Cornélia Johanna Arnolda ten Boom. Ela foi uma escritora resistente holandesa que ela ajudou a salvar muitos judeus no tempo do nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial. E ela então era muito questionada se ela não tinha medo, como é que ela reagia com medo diante dessa proteção que ela fazia aos judeus, sabendo que a própria vida dela podia estar em risco com isso. E ela diz assim: preocupação é um ciclo de pensamentos ineficientes, rodopiando em torno de um centro do medo. De fato, a preocupação é esse sentimento com pensamentos que na verdade não são muito concretos, são ineficientes e tem um centro de medo que nos preocupa. Eu vou dar um exemplo de um ansioso. Por exemplo, um ansioso é assim: a mãe está esperando o filho chegar da escola, o filho estuda de noite na escola e de repente ela ouve um barulhinho na porta. Lá dentro dela se monta um organismo, se monta uma história toda rápida, que logo a primeira coisa que ela pensa é um ladrão que está roubando a casa. Daqui a pouco ela pensa: não, isso aí pode ser um fantasma que existe mesmo e hoje ele resolveu provar que eu estou sozinha, que ele é verdadeiro. Daqui a pouco ela para e pensa: não, é o meu filho que está chegando da escola.
Mas você viu que já provocou dentro da pessoa aquela sensação? Quem de nós assim no meio da noite, principalmente quando está sozinho e está chovendo, escuta um barulhinho na casa e vai dizer: ah, isso acontece, né? Logo a gente... é alguém que invadiu a casa, é ladrão, é isso, é aquilo, é aquilo. Então a ansiedade, ela é uma preocupação que muitas vezes mexe com sentimentos ineficientes em torno de um medo que a gente não tem ele muito concreto, mas que essa preocupação no futuro vai roubando a nossa força, vai sugando a nossa energia, e de fato ela vai provocando em nós essa sensação de gastar força demais sem precisar, de gastar energia demais sem precisar, de não perceber que a vida não é feita sempre jogada para o futuro, mas ela é vivida no presente. Isso Jesus alertava quando falava de ansiedade. No texto que nós lemos, ele diz: olha, basta ao dia o seu próprio mal, não ande tão preocupado e ansioso com amanhã. E olhando então ainda para esse tema da ansiedade, agora eu quero conversar com vocês sobre um tema muito presente também, que dizem que nós vivemos tempo de tremenda ansiedade. Tem um escritor chamado Christian Perrin, ele é professor, e ele diz assim: os fatores que causam preocupação atualmente são coisas muito menos tangíveis, como satisfação no emprego, vida amorosa e visual perfeito. Como nossos antepassados estavam preocupados em sobreviver, dificilmente tinham crises e neuroses como temos agora. Eu achei incrível essa definição, de fazer um paralelo com a história. Há muitos anos atrás, existiam doenças que hoje a gente resolve com remédio. E essa doença podia ser uma doença que causaria morte e seria uma peste em diversas regiões. Existiam tempos em que a diarreia era um sinal de que a pessoa podia estar perto da morte. Então os nossos antepassados estavam muito preocupados com situações concretas que colocavam em risco a vida ou não. A nossa geração de hoje em dia tem outro tipo de preocupação, tem outro tipo de ansiedade, tem outro tipo de sentimento que não é tão claro, e ele nem sempre ele é tão objetivo de remeter a medos bem concretos. Olha Jesus escrevendo para o seu tempo: não se preocupem com o que comer e com o que vestir. Claro que é uma preocupação atual, mas pensa naquele tempo onde se vivia em pequenos grupos, onde sabiam que às vezes o alimento podia ser limitado, onde sabia que uma seca poderia devastar todo tipo de comida, não havia muitos armazenamentos. Então essa preocupação de ansiedade com comida era questão de sobrevivência. E parece que a ansiedade hoje em dia ela tomou uma forma que é tão subjetiva e ela é tão real que ela aparece em qualquer coisa e não é mais absurdo. As pessoas ficam ansiosas de tantas maneiras, de tantas situações que elas passam, que a ansiedade ela está sempre presente na nossa vida, tentando descarregar a nossa bateria. Um dado que eu achei muito interessante, diz que na antiguidade, no século XVIII, havia 20 empregos diferentes que a pessoa podia escolher. A pessoa tinha 20 opções de emprego. Sabe quantos existe hoje? Mais de 20 mil opções de emprego. Mais de 20 mil coisas diferentes que a gente pode fazer. É aquele negócio assim, né? Você diz: você quer comer arroz ou feijão? Aí a pessoa: eu quero comer só arroz mesmo. Agora você vai no buffet: você quer arroz à grega, você quer arroz integral, você quer arroz branco, você quer arroz com alho, você quer arroz com cebola, você quer arroz com maçã, ou você quer só arroz mesmo? É tanta opção que a gente fica: o que eu faço? E quando mexe então em profissão, que a gente pensa: eu vou gastar muito tempo da minha vida fazendo isso. Agora não é mais assim, tem 20 coisas para fazer, escolhe uma aí. Agora tem 20 mil coisas para fazer, escolhe uma aí. E por isso que existe uma ansiedade tão grande quando jovens, aí temos bastante jovens na igreja, muitos já conversaram comigo, que chega nesse tempo, o vestibular se aproxima, o cara mal pensou que quer ir estudar alguma coisa e já tem que pensar na profissão, que vai ser a profissão para o resto da sua vida. E aí começa essa ansiedade de dizer: o que eu decido agora? Amanhã é a hora de me inscrever no vestibular e eu tenho que clicar na opção A e na opção B. O que eu faço? O que eu faço agora? E essa ansiedade vai tomando conta diante de tantas opções que nós temos. Outras ansiedades. Uma ansiedade que é bem atual do nosso tempo é a liberdade que nós temos. Antigamente existiam regras mais claras em todas as áreas. A pessoa sabia: a pessoa que eu casar, eu vou casar com ela para a vida inteira, eu vou formar minha família com ela. O emprego que eu vou trabalhar, provavelmente eu vou trabalhar grande parte da minha vida.
Hoje em dia as coisas mudaram. O casamento causa uma certa insegurança, uma ansiedade, conflitos mal resolvidos muitas vezes podem acabar no pior, e as pessoas às vezes vivem ansiosas em relacionamentos de não saber, de não ter uma segurança de que aquele casamento é para sempre. Muitas pessoas no seu trabalho vivem numa ansiedade, principalmente quando escutam num momento como do nosso país, que o alerta geral é: tem uma grande crise, demitiram tantos ali, demitiram tantos lá. De repente começa a gerar uma ansiedade da gente pensar: será que eu não sou o próximo? Isso vai causando ansiedade, isso vai nos estrangulando muitas vezes, isso vai tirando a força e vai descarregando a nossa bateria. Existe a ansiedade, essa eu achei muito interessante, que é a ansiedade de processar dados e de informação. O ser humano, ele tem algo natural de todos nós, que nós costumamos querer saber das coisas que nos interessam, não é assim? Pô, a gente tem um assunto, a gente quer pelo menos ter alguma notícia a mais. Por exemplo, a pessoa vai lá, tem uns que vão lá no Facebook e colocam luto. O cara fica assim: luto? O que houve? O que aconteceu? Diz aí, quem morreu? Tal e tal e tal e tal. E o cara não responde. Isso, de certa forma, se é de um amigo, só coloca luto na internet, como é que você vai se sentir? A gente vai ficar preocupado porque a gente quer ter informações suficientes para assimilar o que está acontecendo. Você já viu que coisa que você comia de boa 10 anos atrás, hoje em dia a pessoa diz: isso causa câncer, isso pode fazer mal para a tua saúde. Eu lembro lá daquele suco, que suco que tinha, vocês lembram? Você pegava um pote de 5 litros d'água, um pacotinho desse tamanho, jogava dentro do negócio, né? Eu pensava: isso é um mistério, como que toda essa água vira uva de repente? De repente eu comecei a ouvir: não, isso é prejudicial para a saúde. As pessoas me perguntavam: você bebe muito refrigerante? Não, mas suco eu tomo bastante lá em casa, aquele de pacotinho é fera. De repente falaram: não, suco de pacote é muito ruim, tem muito açúcar, tem isso, tem aquilo. Eu fui criado sem saber de nada disso, mas hoje é tanta pesquisa, tanta informação, que parece que tudo que a gente come tem alguém que vai vir dizer: você sabia que esse negócio contém glúten? Você sabia que esse negócio faz mal? Você sabia que esse causa câncer? Pô, a gente vai ficando numa aflição diante de tanta informação que a gente não consegue mais assimilar. E daí, se a gente vai parar para pensar agora ainda, como uma ansiedade moderna, que diz o texto ali de Christian Perry, é a questão com o visual. Tem gente que vai dizer: esse pão aí engorda, viu? Não come mais desse pão. Então vou comer bolacha, mas tem que ser bolacha integral, porque outra bolacha também engorda. Tem uns amigos aí que eu nem vou dizer quem é, que estão numa aflição ainda, mais quando coloca o tema do retiro. Como é o tema do retiro dos adolescentes? Tudo é melhor com bacon. Ah, tem gente que entra em desespero. Bacon não, bacon faz muito mal. Mas você percebe como a gente vive num tempo em que a gente tem tanta informação que a gente começa: isso faz mal, isso não faz bem, será que eu posso comer, será que eu como aquilo, o que me ajuda na digestão? Isso vai causando uma ansiedade grande que a gente não consegue ter tempo de assimilar tudo que faz mal e faz bem. Uma outra coisa é o excesso de notícias que nós temos, que nos mostram diariamente crimes, acidentes, guerras. Se antigamente a pessoa tinha preocupação, se eu ouvi também num estudo sobre ansiedade, antigamente a pregação da vila inteira é que uma vizinha do bairro estava grávida, e aí dizia: eu acho que ela foi para o hospital hoje. Aí toda a vila pensava: eu acho que hoje é o dia que ela foi para o hospital. Aí daqui a pouco o bebê nasceu, e o assunto de toda a vila era: o bebê da nossa vizinha nasceu. Hoje em dia a gente tem tanta informação, mas tanta informação, que uma notícia muito chocante a gente nem digere, nem consegue se entristecer com ela, e já vem outra pior. A gente escuta: olha, tem guerra na Europa, olha, tem guerra na Ásia, olha, tem guerra, Israel de novo está em guerra, olha, mas já tem uma outra guerra prestes a acontecer nos Estados Unidos. E a gente fica naquela aflição, e aí a gente diz: olha, que horror, mataram um menino ali no centro. Daí vão dizer: não, mas mataram 5 lá no bairro. Não, e lá em São Paulo teve atentado e mataram 1000 pessoas. Esse excesso de informação, esse excesso de notícias ruins vai causando em nós uma tremenda ansiedade de não conseguir mais processar esses dados. A gente não consegue mais descansar diante de tanta informação que a gente recebe. Um outro dado interessante é o que diz em relação à ansiedade produzida pela TV e pela internet. Essa aqui eu creio que quase ninguém tem, né? Quando o celular trava uma eternidade de 3 segundos. Dá um desespero, né? Se o celular não funciona direito, só 3 segundos apertando aqui, não abre.
quando a TV de repente vem aquele aviso, o sinal caiu. Todo mundo diz assim, que legal, né? E na Sky ainda diz assim, espere 5 minutos e tente novamente. Eu fico pensando, 5 minutos? Isso gera uma ansiedade terrível. E nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa então que existe a ansiedade de 50% dos americanos, assim, que tem ansiedades crônicas de quando o computador trava. Que quando o computador trava, os caras soam frio, sobe uma angústia, eles não sabem o que fazer. Ainda tem outro dado que diz que 68% dos americanos têm a ansiedade de ficar desconectado. Sabe o que é isso? O cara desliga o celular e de repente ele fica pensando, o que está acontecendo enquanto meu celular está desconectado? E o cara não aguenta, ele vai lá rapidinho, parece que ele se preenche de novo quando está de novo diante das notícias do celular. Eu fui fazer o culto de confirmação semana passada aqui, culto enxuto, 1h30 de culto, deixei o celular no carro. Quando voltei, 185 mensagens no WhatsApp, 1h30, gente. E alguns assim, por que tu não responde? Quase que eu digo assim, deve ser porque eu tenho uma vida também, né? Mas vocês veem como é? Isso vai gerando uma ansiedade que tem pessoas que o maior desespero é quando aparece assim, conecte-se a um carregador. Sua bateria está descarregando e a pessoa olha, deixei o carregador em casa. É o fim do mundo. Tudo vai para os ares, porque existe uma ansiedade de ficar desconectado. E olha que informação interessante essa. Richard Wurman diz assim, ele fez uma pesquisa constatando que uma edição de domingo do New York Times tem 12 milhões de palavras, ou seja, mais informação que um cidadão do século 17 recebia ao longo da vida. Olha só. Uma edição de domingo do jornal tem mais informação que um cidadão do século 17 recebia a vida inteira. Aí entra essa grande pergunta, essa grande reflexão que nós temos feito: será que nós somos capazes? Será que existem em nós condições de assimilar essa multidão de informações, esses riscos do nosso tempo, de tal forma que a ansiedade não seja tão presente? Nós temos que entender e aprender a ter disciplinas que nos ajudem a ter um equilíbrio entre o que é bom sabermos e entre o que não precisamos mais. Às vezes é bom você não olhar o jornal, porque uma vez eu somei no jornal hoje, que o jornal hoje é o único que ainda dá receita de bolo, eu acho. O resto do jornal só dá receita de sangue, que também, e é de vários tipos, de várias maneiras. Mas uma vez eu olhei no jornal hoje, eu não lembro bem meu cálculo, mas eu acho que de 15 reportagens, 14 eram notícias ligadas à violência, guerras, corrupções, morte, 2 falando sobre programação da Globo, eu acho, e a outra era meteorologia, que também às vezes não é boa notícia, né? Eu desliguei o jornal, fiquei um bom tempo sem olhar o jornal e percebi, não perdi muita coisa. Quando eu ligo a TV, ainda tem a maioria das notícias falando de tragédias horríveis, falando de crimes absurdos. Claro que a gente não deve ficar sem informação nenhuma, mas esse excesso de informação ele vai prejudicando a nossa vida de tal forma que a gente acaba, como nós somos seres humanos que gostamos de processar dados, esse excesso de informação, esse excesso de notícia, esse excesso de novidade, esse excesso de tanta coisa que nós recebemos diariamente, ela vai causando um sentimento tremendo de frustração e de insegurança, que vai tornando as pessoas de fato mais ansiosas, porque elas já não sabem mais o que vai acontecer, elas já não sabem mais como agir, elas já não sabem as decisões que devem tomar. E quando nós olhamos então para alterações do corpo em relação à ansiedade, a ansiedade ela é prejudicial, ela descarrega a bateria, porque ela libera um negócio chamado adrenalina. Adrenalina é algo que nós precisamos para alguns momentos, como aquele momento que eu disse que o cachorro está correndo atrás de nós. Aí a gente precisa de um gás extra para correr. Essa é a adrenalina, é aquele sentimento que une as forças do nosso corpo para nos dar uma energia a mais. E a ansiedade ela provoca que nós gastamos adrenalina sem ter nenhum perigo, sem ter nenhum medo, sem ter nada ao redor para causar essa adrenalina. Você já não teve isso? Uma noite antes de uma viagem, você pensa assim, eu vou dormir cedinho hoje que amanhã a gente vai pegar a estrada, e você está na madrugada se revirando na cama e está lá.
Não tem esse sentimento às vezes? Amanhã tem vestibular, a gente escuta todo mundo dizer, vamos dormir bem, vamos ter muita calma. E você deita e o coração tá... Essa aí eu fiz por causa do pagode, desculpa aí, gente. O coração tá... E a pessoa tá... Essa é a adrenalina que o nosso corpo vai liberando e que vai gerando em nós um tremendo desgaste. Quem já não passou por essa situação, cansa tanto antes que chega na hora, que era para estar nervoso, está acabado, porque desgastou demais com problemas que não viriam. Além disso, de liberar adrenalina, a adrenalina, ela como consequência, ela aumenta o nosso batimento cardíaco, aumenta a respiração ofegante, gera falta de ar, e também ela atinge o nosso sistema digestivo, de tal forma que muitas vezes nós ficamos com boca seca e sem apetite. Quem na ansiedade já não perdeu a fome? Estava tão ansioso que disse, nem vou conseguir comer hoje, que eu estou nervoso demais, estou ansioso demais, estou preocupado demais. A ansiedade provoca isso em nós. E um detalhe interessante, esse tipo de sentimento que a ansiedade provoca faz com que as pessoas que assim se sentem tenham 4 vezes mais chances de problemas cardíacos do que quem consegue controlar a ansiedade. Um grande potencial então para problema cardíaco é a pessoa viver constantemente ansiosa. É interessante que nos Estados Unidos eles fizeram o Dia do Pânico. É 9 de março, em algumas cidades dos Estados Unidos, nesse dia, eles piram o cabeção. Eles vão para a rua, começam a gritar, espernear, ficam no meio da rua, dia 9 de março, para ver se assim alivia um pouco a ansiedade. Eu não queria passar por uma cidade dessas aí, né? Imagina se é no meio do culto, hein, William? A gente pregando aqui, quando vê, todo mundo resolve fazer o dia do pânico no culto. Eu ia ficar, hein? Mas então... O que dá para perceber é que apesar de ter um dia de gritar e colocar toda a ansiedade para fora, isso não resolve. Porque a ansiedade não tem um dia da semana que ela aparece. Ela aparece constantemente na nossa vida. E além de todos os males para a saúde, ela provoca uma série de doenças que são consideradas doenças hoje em dia, como síndrome do pânico, como transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, como estresse pós-traumáticos e também como ansiedade generalizada, onde pessoas vivem tanto tempo nesse ritmo de estar ansiosos, que elas perdem a força para tudo que vão fazer na vida. Elas acabam caindo num grande problema de que a bateria descarrega de vez e causa estragos grandes na vida das pessoas. Uma coisa que eu achei interessante é a frase de Charles Spurgeon, um grande pastor do século XIX, que ele dizia assim: a ansiedade não livra o amanhã das suas tristezas, apenas esvazia o hoje de sua força. É ou não é verdade? Se nós vamos ter uma grande tristeza amanhã, estar ansioso hoje não alivia a tristeza de amanhã, simplesmente tira a força para o dia que nós teremos. E você já pensou, Jesus usa a palavra para tratar de ansiedade, a palavra preocupação, ou seja, aquela ocupação anterior ao acontecido. Quantas vezes você e eu não nos sentimos assim, ocupados, desgastados, cansados com coisas que nem acontecem? Aquele tipo de exemplo do barulhinho no chão, do barulhinho na porta, que causa tanta angústia em nós, de repente não dá nada. Às vezes tem pessoas que se preocupam muito com a sua saúde, com isso, com aquilo, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se preocupa com o filho, super protege o filho de uma maneira muito grande, que não deixa ele nem respirar quase, de tanta ansiedade que cria tanta preocupação. A pergunta é: se for para acontecer um problema com ele, vai adiantar todo esse esforço para proteger? Não vai. Então nós precisamos aprender a lidar com a ansiedade. Alguns textos bíblicos nos ajudam para isso. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem seus pedidos a Deus com orações, súplicas e ações de graça. Que é um bom remédio para a ansiedade? Entrega para aquele que é capaz de cuidar dela. Ele é até ousado em dizer, e parece meio absurdo o que ele diz, não andem ansiosos por nada. E nós vamos pensar, mas a ansiedade ela aparece em algum momento. Ele diz, quando a ansiedade vem,
apresenta ela para Deus. Quando a ansiedade toma conta da tua vida, apresenta ela para Deus, que Ele vai cuidar de uma maneira muito especial dessa ansiedade que toma conta, que preocupa com o amanhã a tua vida. Um outro texto é o que o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, onde ele diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu quero fazer uma pergunta e você responde aí no silêncio. Não vale cutucar a esposa nem o marido, tá? Você se considera uma pessoa ansiosa? Você percebe que é ansioso? Que você apressa o mundo antes de ter alguma coisa para fazer? Você percebe isso? Eu quero contar uma história para vocês onde eu percebi aonde está o problema da minha ansiedade. E aonde o apóstolo Paulo, onde o apóstolo Pedro entendem que está o problema da ansiedade. Essa história o William já me falou uma vez. O William disse: conta logo essa história, senão eu vou roubar a tua história, né, William? Eu fui palestrar no Encontrão Jovem do Espírito Santo há pouco tempo atrás, aí alguns viram. E na viagem de volta no avião, eu estava só com um plano: eu vou dormir o voo inteiro. Eu durmo fácil em avião, assim. Eu às vezes não vejo o avião subir, daqui a pouco eu olho assim, o pessoal do meu lado comendo, eu perdi o lanche, dormi demais. Aí daqui a pouco eu só escuto aquele brum, o avião desceu e eu nem preciso reclinar a cadeira, do jeito que tá, vai. E lá no Espírito Santo foi assim. O pastor Juliano lá, que foi quem me convidou para ir lá palestrar, ele disse: você vai ir com Elias de caminhão e vocês vão sair às 3 da manhã daqui. Eu: que beleza, vou chegar lá e vou poder dormir bastante, que eu vou estar bem cansado no avião. Aí a primeira viagem ali de Vitória no Espírito Santo a São Paulo, tranquila. Aí o avião era de São Paulo a Curitiba. Eu entrei no avião, sentou do meu lado um garoto dos seus 6, 7 anos de idade por aí, e a mãe dele na janela. E começa o voo, o menino brincando e tudo, e eu já preparei para aquele sono legal, né? Comecei a dormir, de repente eu senti uma turbulência. Eu abri o olho, turbulência normal, né? Dá aquele friozinho rapidinho assim, mas é normal. Tipo quando um carro cai num buraco assim, daí, normal. Fechei o olho de novo, e o avião, eu, vamos tentar dormir de novo. Fechei o olho de novo e o avião, daí o coração acelerou, né? E o menino do meu lado começou a chorar. Mãe, eu tô com medo. Quase que eu olhei para ele e disse: eu também tô. Eu também tô. A aeromoça disse: olha, estamos passando por uma forte turbulência. Todos permaneçam sentados. Aí desligou a TVzinha da Avianca. Aí eu pensei: ai, até a TV desligou agora. Guardaram a TV, eu disse: não tem nem para onde olhar agora. E o menino do meu lado com medo, e eu com medo, e nervoso, coração acelerado. Eu não sei quanto tempo dura uma turbulência, mas aquela com certeza foi a maior da história do planeta, tá? E aquele coração acelerado, eu nervoso, eu dizendo assim: Deus, me ajuda aí, viu? Me ajuda aí, que o tempo está passando e essa turbulência não passa, eu não sei o que está acontecendo, ansioso, nervoso. De repente eu olho a aeromoça bem tranquila conversando com a mulher do lado. Aí eu fiquei pensando naquilo: bom, se ela está tranquila, pelo menos eu morro tranquilo com ela, né? Mas eu olhando ela tranquila, conversando, eu tão nervoso. Até que de repente eu comecei a pensar em uma coisa. Sabe por que ela está tranquila? Porque ela conhece o comandante do avião. E ela sabe que ele é capaz de passar por todas as turbulências. Eu estou nervoso porque eu não conheço esse comandante. Eu estou nervoso porque eu não sei de fato como é uma turbulência. Mas se eu tivesse o mesmo conhecimento dela, que quem comanda o avião é capaz de conduzir em todas as turbulências, o meu sentimento seria diferente. Eu acho que um grande problema da nossa ansiedade é que a gente não conhece direito aquele que nos ajuda a passar das turbulências. Quando nós começamos a entender que Deus é capaz de estar conosco nas horas mais difíceis, a gente pode dizer: Deus, essa ansiedade, essa preocupação eu quero te entregar. Isso tem tirado o meu sono, mas eu sei que tu podes cuidar de mim.
Isso tem tirado a minha paz, mas eu sei quem é o meu Deus, e por isso eu quero confiar. Salmo 94, versículo 19, que para mim é um versículo muito lindo, até pela história que eu tenho de um amigo meu com ele, que eu também vou contar para vocês. Ele diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Tem um amigo meu que ele e a esposa, eles estavam esperando um bebê, e ele foi fazer um exame, aquele exame de rotina, e de repente a pessoa que estava conduzindo lá, o médico, disse: olha, eu não estou conseguindo ouvir o coração do bebê, vamos marcar um retorno de vocês para a gente de novo tentar ouvir o coração do bebê semana que vem. E ele disse que ele ficou numa angústia, o coração acelerou, a boca secou, ele ficou tremendo. E ele disse: eu vou buscar forças do meu Senhor. E disse que foi para a Bíblia e começou a orar, dizendo: Deus, me dá uma resposta, eu estou ansioso, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se esse bebê está vivo ou não. E daí ele disse que orou e abriu esse texto: quando a ansiedade me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ali ele fechou a Bíblia e orou e disse: Deus, eu entendi. Por mais que eu tenha motivos para estar ansioso, o teu consolo, ele me traz alívio. O teu consolo é capaz de tirar essa angústia da minha vida. A notícia foi que eles perderam o bebê já estava morto mesmo, e por isso que eles não ouviam o coração. Mas ele estava diferente, porque ele entendeu: quem conduz a minha vida é especialista em passar por turbulências, e assim ele vai me fazer passar por mais essa. E eu quero encerrar com uma frase dos cristãos noruegueses. Um grande pastor, amigo meu também, foi fazer uma visita na Noruega, passava por momentos de grandes angústias familiares. De fato, a sua família estava, usando a analogia que nós temos usado, com um tanque vazio, sofrendo, com a filha com depressão, com a outra filha quase entrando em depressão, ele prestes a ter depressão. E ele foi fazer uma palestra na Noruega, e quando chegou lá, ele desabou num pranto incontrolável de choro, e disse que um irmão da Noruega colocou o braço por cima dele, e naquela oração disse para ele, naquele momento falou para ele a seguinte palavra: nós não precisamos temer o futuro desconhecido, pois ele está nas mãos de um Deus que conhecemos. Meu querido, eu quero lhe dizer nessa noite que as preocupações fazem parte da nossa vida. Se ela tem dominado a tua vida, deixa Deus te consolar. Entrega para Deus essa tua preocupação, entrega para Deus tudo que tira a tua paz, que tira teu sono, que acelera o teu coração. Entrega para o Senhor e confia nele como comandante que é capaz de te fazer passar pelas turbulências. Se você tem andado ansioso demais, faça esse exercício de não mais descarregar a bateria em algo que você pode entregar para um Deus que nas horas mais difíceis vai cuidar de ti. Faça o exercício de aprender mais uma vez, de mais uma vez exercer esse tipo de confiança, de entender mais uma vez quem Deus é, de mais uma vez saber que você pode andar tranquilo apesar das turbulências da vida, porque aquele que cuida da minha e da tua vida é especialista em turbulências. Seja as que virão, seja as que estamos vivendo, seja o futuro que a gente teme tanto. O que pode acontecer amanhã? O que pode acontecer com a minha saúde? O que pode acontecer com a minha família? O que pode acontecer com a minha vida? O que pode acontecer com o meu país? O que pode acontecer com o meu emprego? O que pode acontecer? Tantos que pode acontecer que nós temos. Eu queria que você levasse essa palavra: nós não precisamos temer o futuro desconhecido, pois ele está nas mãos de um Deus que conhecemos.